Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou o Gabriel Amaral. Hoje, domingo, dia 30 de junho de 2019, giro de notícias. E antes de mais nada, você sabe o que você sempre tem que fazer nos vídeos aqui do canal, que é deixar o seu like e também visitar aqui embaixo a Fut Fanatics. Exatamente, a loja Fut Fanatics, loja e tem a maior variedade de camisas de seleções e clubes do Brasil e do mundo. Você vem aqui embaixo, acessa pelo link que tá na descrição aqui do vídeo, que você vai ajudar o Raiz Tricolor. Não adianta você acessar por outro lugar e tal, não. Acessa pelo link que tá na descrição, beleza? Seguimos. E claro, o nosso assunto aqui, você já leu o título e já leu a thumb, não precisa ficar falando que qual é o assunto, mas não tinha como ser outro senão Pedro. Neste domingo houve mais um capítulo aí da história, mas eu vou atualizar, como eu não faço vídeo de giro de notícias desde sexta-feira, né, e eu farei outro amanhã para abordar todos os outros assuntos como Walter, como transferência de Marlon e etc. Vou abordar nessa segunda-feira. Esse de domingo aqui é para falar mais sobre Pedro. O presidente Mário Bittencourt deu uma coletiva na sexta-feira, onde ele atualizou algumas coisas, inclusive ele foi bem enfático numa coisa em que ele disse, que é isso daí que eu vou botar, o vídeo é da Flu TV. Então o que eu posso te dizer é isso, o Flamengo enviou uma proposta e nós de pronto informamos ao Flamengo que para qualquer rival nosso no futebol brasileiro, a única possibilidade do atleta sair seria obviamente pagando a multa integral prevista em contrato, ok? E desde que o atleta também queira, tenha vontade de se transferir. Para ficar bem claro, é isso é uma questão da lei, havendo pagamento integral da multa contratual e tendo o atleta o desejo de sair para qualquer rival, isso funciona não só para o Brasil, como também para o exterior. A proposta do Flamengo não chegou nem perto disso e nós dissemos que não fazemos a operação. É isso. Resumindo, só sai para o mercado brasileiro se pagar a multa. E ainda tem um detalhe, né? O Mário Bittencourt falou, em transferências nacionais, nenhum atleta nunca foi vendido pelo valor integral da multa, né? Nunca aconteceu isso. Então, também acho que a gente também não deve esperar que o Flamengo pague integralmente a multa. Eu fiz um cálculo, porque ele fala ali, na legislação existe lá o cálculo, a multa para transferências nacionais, nesse caso, pelo cálculo que eu fiz, depende muito do salário, né? Vai pelo salário do jogador. São 2.000 vezes o salário de Pedro. Eu calculei com o salário de Pedro sendo ali próximo do teto do Fluminense e deu mais ou menos ali aquilo que eu falava, de 40 milhões de euros. Então deve ficar mais ou menos por isso. Após essa coletiva e durante o sábado, continuaram a ler algumas coisas, a torcida do Fluminense muito irritada com todo o problema e tal, reclamando muito, e acho que reclamando, assim, tá cuspindo no prato que já comeu, e no sentido de que tá reclamando de atitudes que já fez, que é de chegar com um caminhão de dinheiro e tirar um jogador do rival. Vale lembrar de Thiago Neves, foi um pouco diferente ali o caso, porque ele era de um outro clube, etc. Mas a gente comemorou pra caramba. Então, assim, entenda que a torcida do Flamengo também vai ficar felizaça se 7 anos depois, 8 anos depois, são eles tirando um jogador da gente, né? Enfim, é o lado deles também da história. E a gente tem razão mesmo de ficar muito irritado. Porém, eu recebi uma informação, e aí segurei, porque ainda não tinha confirmação e tal, se a informação era totalmente verdadeira, até tentei de confirmar com algumas pessoas, porém saiu uma matéria hoje no Globoesporte.com, uma matéria dos repórteres Caê Mota e Taiwan Leiras, que confirma ali meio que a informação que eu tinha, que era de que Pedro está... A informação que eu tenho é até um pouco mais aguda, mas é que meio que Pedro quer conversar com o Flamengo. Até agora Pedro não tinha se envolvido no assunto, estava tudo sendo resolvido pelos empresários dele, pelo Fluminense, a proposta foi do Flamengo pro Fluminense, segundo o Mário Bittencourt. Pedro não estava sendo envolvido na parada, né? Até porque para Pedro sair primeiro, o Fluminense precisa aceitar se a proposta for abaixo da multa. E os principais fatores para ele querer começar a conversar com o Flamengo seriam, ali para mim, meio que óbvio, 3 fatores, né? Primeiro, o valor do salário dele, ele receberia certeza de que ele no Flamengo pelo menos entre 5 a 15 vezes mais do que ele ganha no Fluminense. O segundo é o fator receber em dia, né? O salário do Fluminense está atrasado aí, se bobear, ele nesse ano inteiro ele recebeu 2, 3 meses de salário só, se for completar tudo, né? CLT com direito de imagem. E o terceiro ponto é uma vitrine maior. Assim, do Fluminense, tudo bem, mas em 2019 o Flamengo está nas oitavas da Libertadores, o Fluminense está na Copa Sul-Americana. É uma vitrine menor. Em 2020, é óbvio que a gente
almeja chegar à Libertadores, etc. Mas é claro, porque tem muito mais chances do Flamengo chegar à Libertadores do que a gente. A gente precisa ser realista disso. Se você não é realista e vai comentar aí embaixo, então, cara, a opção é sua de ter clicado no vídeo. Não gostou, mas aqui eu trabalho com o realismo. E o realismo é que hoje o Flamengo é uma vitrine maior do que a do Fluminense. E essa mesma reportagem, essa mesma matéria do Caê Mota e do Taiwan Leiras, repórter do Globoesporte.com, e eu sempre cito o nome dos repórteres aqui, porque se a informação for infundada, enfim, for algo errado, tá aqui citado de quem que eu peguei a notícia. Então eles é que vão arcar com as responsabilidades. Eu não tô tirando notícia da minha cabeça aqui, não. Nessa mesma reportagem fala que o Flamengo tá preparando uma nova proposta pro Fluminense e, assim, a proposta anterior foi de 10 milhões de euros por 70% de Pedro. Eu não sei como ficaria ali a questão da divisão dos 70%, porque metade de Pedro é do Fluminense, a outra metade é do Arte Sul, clube que Pedro já jogou aqui no Rio de Janeiro quando era garoto. Então, nesse 70%, eu não sei se ia vender 35 de cada um e cada um ficaria com 15, ou se venderia os 50 do Fluminense e o Arte Sul ficaria com 30%, enfim, não sei como seria. A diferença é que agora a proposta teve algumas alterações e ela aumentou bastante, porque seria uma proposta de 12 milhões de euros por 50% de Pedro. Só o Fluminense venderia a sua parte e o Arte Sul não faria a venda. Então, assim, seria uma proposta como o Fluminense só tem metade, né? Seria como se viesse uma proposta por Pedro de 24 milhões de euros, né? E o Fluminense só tem direito a 12. Então, assim, a gente tem que ter noção de que, por exemplo, a multa de Pedro é 50 milhões de euros, pro Fluminense essa multa é de 25 milhões, porque o Fluminense só tem direito a metade. Então, se chega um cidadão lá nas Laranjeiras e fala, ó, dou 25 milhões de euros em Pedro, ele tá vendido porque bateu ali a multa. E até pra destacar isso, no ano passado, naquela época que Pedro tava voando e etc., a melhor proposta ali que chegou internacionalmente e que, enfim, eu sempre repito isso, chegou a praticamente ser fechada e o Pedro se lesionou, o Real Madrid, que era quem tinha feito a proposta, deu uma recuada, era de inicialmente 20 milhões de euros, mas tinha alguns gatilhos ali, igual a questão de João Pedro, né, que é 2 milhões e meio, mas tem gatilhos para chegar até 10 milhões. No caso de Pedro era 20 milhões inicialmente. Ou seja, essa proposta do Flamengo, pelo menos inicialmente e na teoria, é maior proporcionalmente do que a que veio do Real Madrid, ou semelhante, né, considerando os bônus que o Real Madrid teria que o Flamengo não teria. E bem, diante de tudo isso, até agora, alguns torcedores estavam cobrando um posicionamento de Pedro. Pedro tem que vir pra falar que ele vai ficar no Fluminense, ou então que ele vai sair, etc. E eu discordava, né? Porque assim, Pedro tinha 3 bons motivos pra ele não ir até a imprensa pra falar, né? Primeiro deles, essa proposta do Flamengo valoriza o nome de Pedro no mercado internacional, e isso é bom pra Pedro, mas principalmente pro Fluminense, porque se o Real Madrid chega agora, né? O Real Madrid, opa, Pedro recuperou, tô indo aí de volta, chega com a malinha, 20 milhões de euros por todo o Pedro inteiro, né, 100%, o Fluminense fala, então, cara, você tá me oferecendo 10 milhões pela minha parte. O Flamengo, olha, um time daqui do Brasil que paga em reais, né, não paga em euros, né? O Brasil me ofereceu 12 só pela minha parte. Então, pelo amor de Deus, né, se é Real Madrid, daqui é o Flamengo. Dá uma elevada na proposta aí. O segundo motivo é de que, assim, pro ego de Pedro, essa proposta tá sendo ótima. Primeiro, ele tá aparecendo em vários jornais, etc. E outro caso também, o Flamengo hoje é o time talvez equiparado ou abaixo, né, somente do Palmeiras. Então, isso significa que dos outros tantos clubes do Brasil, dos outros 18 da Série A, o Flamengo pode escolher o clube que ele vai tentar tirar um jogador, ou seja, ele pode escolher ali, e ele escolheu Pedro, então isso para Pedro é ótimo. Basicamente o que está dizendo é que o Flamengo olha e identifica que a melhor oportunidade, o melhor centroavante do Brasil, tirando os jogadores do Palmeiras, é Pedro. E o terceiro motivo, né, que é o que meio que acabou agora, é que se não tinha nada decidido, as notícias todas davam de que Pedro não estava sendo envolvido no negócio, etc. Né, tinha tudo aquilo ali, pra que Pedro ia se manifestar e, assim, sem ter nada resolvido? Porque ele poderia ficar mal com uma das duas torcidas, né, ou se ele for pro Flamengo, com a torcida do Flamengo, ou se ele for pro Fluminense, continuar no Fluminense, né, poderia ficar mal com a torcida do Fluminense, ou então, o que provavelmente, com certeza, iria acontecer, que é dele se manifestar, dando a dúvida e ficar mal com as duas torcidas. Então, nesse caso, ele não quis se meter, etc. Pra mim tá totalmente certo inicialmente não falar.
O problema é que agora, segundo essa informação que eu já tinha também, mas que foi confirmada lá com a reportagem do Taiwan Leiras e do Caê Mota, Pedro quer ir para o Flamengo. E se ele tem esse desejo mesmo, ou seja, toda essa negociação já está começando ele a se envolver nessa negociação, aí ele precisa se manifestar, aí ele precisa aparecer para dar a cara. Porque como é que ele vai continuar jogando no Fluminense se circula uma notícia que ele não negou, ou seja, se ele não negou, a gente está subentendendo de que seria verdade, se ele não aparece para negar essa notícia de que ele quer jogar no maior rival do Fluminense. Aí não encaixa, né? Não dá certo. Então Pedro precisa ver qual caminho que ele vai tomar. Importante dizer, a janela internacional de transferências abre nessa segunda-feira nos grandes mercados da Europa, Espanha, Itália, Inglaterra, França, etc. Então acredito que nessa semana, pelo menos, a gente deva ter ali algumas movimentações grandes que podem até culminar na resolução desse caso Pedro do Fluminense. Porque eu vou ser bem sincero, assim, eu tô de saco cheio já. Não se esquece da Fute Fanatics aqui embaixo, do like e de se inscrever. Beleza? Saudações tricolores, até a próxima, amanhã tem mais vídeo. Valeu! Eu tô aqui me perguntando por que você não assistiu esses 2 vídeos que estão aqui no canto, aparecendo aqui agora nessa tela final. O vídeo aqui de cima é o envio mais recente que eu fiz aqui pro canal, e o vídeo de baixo é um vídeo que o YouTube separou especialmente pra você, então vale a pena você conferir. Muito obrigado pela moral que vocês têm me dado, não se esquece do like aqui no vídeo, saudações tricolores.